Do ponto de vista sentimental, porque tinha um coração do tamanho do mundo. Como presidente da comissão da Cadeirinha, eu vejo-me forçado a dizer algumas palavras para explicar o motivo, o desejo, a boa vontade. Todos nós concorremos para a compra da Cadeirinha, que hoje temos a grande alegria, Pronto, Joaquim, vamos embora. Eu acho que havia dois bons portugueses, é o Vasco Santana e o Dr. Mário Soares. Quê? Aquilo é o que o português gostaria de ser. É nele que ele se revê. O Vasco Santana é a mesma coisa. É um bocado mais gordo que eu, mas olha que dá uns ares assim à minha semelhança na idade. Ele era uma pessoa que, indiscutivelmente, representava o português médio, ou mediano, se quiser, nos seus gostos, nas suas atitudes, na maneira como se exprimia. Aquilo que os meus olhos veem, que os meus ouvidos ouvem, nem Santo António é capaz de me desmentir. Um ator que faz uma personagem quase constante, como era o Vasco Santana, bonacheirão, espertalhão. Esta girafa está muito mal, muito mal. Vê estas malhas todas aqui, isto é fígado. Ei, senhor, fígado. Eu preciso é de lhe ver a língua. Tem a língua suja. Ela tem comido bem, mal, sim. Olha, de hoje em diante, só água fervida, mais nada. Regime absoluto. Olha lá, quando é que eu recebo os 20 mil reis? Pode recebê-los já do escritório. Não. Então primeiro vamos à foca. Mas a foca está magnífica. Magnífico o quê? Não percebe lá nada disto de doenças de animais. A foca está muito mal. A não ser que a foca, por ser foca, pague menos. Não, senhor doutor. Isso é a mesma coisa. É a mesma coisa. São 20 mil reis cada bichinho que se vê. Então vamos à foca. E não ficamos por aí. O povo português é glutão. Eu já encomendei em Engenhocas uma bomba para o Ivaristo e para os ares. Pum! E eu lembro-me que o Vasco Santana encarnava o glutão. Eu bem não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros? O Vasco Santana gostava da sua pinguinha. Não chama nada que isto é vinho. Vinho? Mas isto é um milagre. Não é milagre, é palheto. O povo português tem a sua ironia às vezes um bocadinho picante, que ele tinha também. É tão boa. Ai, vizinha, o Carlos é um homem feliz. Ele está à sua espera, quer vir comigo? Eu vou. O pior é o resto. Às 2x3 apaixono-me por si e lá tenho que me bater em duelo com o Carlos, que é tão meu amigo. Você não tem juízo nenhum. E então a sua noiva? Está lá para dentro, não ouve. Mas nós não estamos a fazer mal nenhum. Não vai hoje ao baile cá do nosso arraial? Se me promete dançar comigo, ninguém me arranca de lá toda a noite. Acho que o povo português é acolhedor, é alegre. Há artistas, e sobretudo neste caso o Vasco Santana, que encaram tudo o que o povo português tem de bom. Olá, freguesia nova de Coimbra. Vamos, meus doutores, entrar. Toma conta das caixas. É o português. Aquela boa pessoa. Deus o traga são e escorreito e com juízo ao meu poeta. Boa disposição, bonacheirão, simpático, carinhoso quando é preciso. Há muitos que não são, não é? É este alarme, freguês, é este alarme. Para o príncipe dos poetas, o rei dos cozinheiros. Pois então, tenho uns linguados de Vila Franca que valem sonetos. Graças, amigos. Boa aventura para todos. Não quero comer. Dá-me de um vinho, daquele que eu gostava, lembras-te? Se me lembro, senhor. Mas a gente, vai já. Quando pensam num português, pensa realmente que são assim. Tenir sem um tostão, batina a abrir por um rasgão, botas a rir um bengalão e ar descarado, a vadear com outros mais e a dançar para os arraiais.
para namorar, beber, folgar, cantar fado. Que negra assim, a ver-me assim, que sorte vil degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, só para amar vivia eu. Em que dia nasceste? 28 de janeiro de 1898. Bem, eu acho que era um menino muito mimado, porque era filho único. Eu ouvia contar que acharam muita graça, ele devia ter 3 ou 4 anos de idade, que quando estavam a vesti-lo e tal, eu estava numa certa altura muito triste, e a avó e talvez a encarnação estavam a compor lá a máscara. Oh Vasquinho, mas o que é que tu tens? Então, mas tu não gostas de mascarar assim? E tal, e ele continuava sem responder, muito triste. Mas o que é que tu sentes? O que é que tu tens? Aperta-me na ferramenta. E ele respondeu. Eram as calças que não estavam lá. Bem, mas o meu pai explicava isso assim de maneira. Ele tinha-se matriculado na Escola de Arte Representar porque ia atrás de uma namorada que fazia balé. E então ele, claro, tinha que se matricular na escola para estar lá ao pé da namorada, e então matriculou-se em teatro. E eu frequentava muito ali o Teatro Avenida. Eu era sobrinho do empresário, que era o Luís Galhardo, e era frequentador assíduo, chamado Coió. Coió. Porque o pai tinha, enfim, trabalhava no teatro e, portanto, ele ia muito ao teatro. Mas nunca se lembrou de ser ator. Ele queria ser arquiteto. Era fazer plantas de casas e construir casas, e quer arquitetura de interiores, quer de exteriores. Fez os desenhos da Casa da Ramada. E desde então deixei a arquitetura e passei a esta coisa encantadora que é o teatro. Ele ia para os touros no dia que o chamaram, numa charrete, o chamaram, espera, que o tipo adoeceu e fazes tu a peça. E ele entrou, e assim começou a sua carreira. Assim também lá vou. Bora. Assim também eu. Tinha visto o espetáculo muitas vezes, tinha recordado daquilo tudo, e entrou em cena e fez o espetáculo e ninguém deu por ela, que era a primeira vez que representava. Portanto, já havia por aí a habilidade dele, já com 20 anos, tinha 20 anos nessa altura. A nossa cena de primeiro ato. A nossa cena de primeiro ato. Fixe? Fixe. Assistia àquela uma revista que ia, chamada O Beijo. Um dia adoeceu o compere, que era o Artur Rodrigues. Meteram-me dentro de uma mala, porque o compere entrava numa mala, e o caso é que subiram a mala pelo alçapão, eu apareci em cena e lá fiz aquilo conforme pôde. Fui para outra revista, ali no Éden, chamada O As de Ouros, e com o Nascimento, com o Carlos Leal, eram os comperes, e ótimos camaradas. Eu fazia umas rábulazinhas pequeninas que agradaram bastante, e depois segui. Fui dali para o Amarante, para a Companhia do Amarante, onde fiz uma peça também do Arnaldo Leite e do Carvalho Barbosa, chamada Miss Diabo, que era uma lindíssima bem dessa peça. Opereta, não é? Cheia de interesse. Tempo. Muito tempo, foi um êxito enorme. Depois nunca mais larguei, fui para a companhia a seguir, para a Companhia de Operetas do Armando Vasconcelos, onde estive, parece-me que 14 anos, 13 ou 14 anos. O maestro nessas operetas, que era o Carlos Dias, punha o pai a cantar coisas que o meu pai dizia: eu não sou capaz de cantar isso, não sei o quê. Ia para o piano, ia com o meu pai, e lá arranjava o tom, arranjava uma forma que ele cantava, e cantava muito bem. E o Carlos Dias dizia: mas tu cantas otimamente, não sei porque é que não gostas, não queres, tu queres ver como és capaz. E depois lá ia a matraquear, e a coisa corria muito bem. Senhoras, tão encantadoras, tanta simpatia, quero agradecer. Senhores, se tiverem dores, uma pneumonia, trato-os com prazer. Músicas daquelas operetas, daquela época de operetas, não já do Armando Vasconcelos, mas já muito mais para diante,
que eram as operetas populares portuguesas, a Nazaré, o Coração da Alfama. Com os teus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé, não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José, Santo António já se acabou. Sei lá, tantas, o Colete Encarnado, e essas operetas todas as que iam, era tudo com músicas do Ferrão e do Portela, do Raul Portela, que era outro compositor inspiradíssimo. O meu pai tinha muito jeito para cantar. Não tinha voz, mas tinha muito jeito para cantar. Pois o facto que não era a especialidade do meu pai, eu nunca ouvi cantar, a não ser de brincadeira, às vezes umas noites nós íamos, usava-se muito ir para os fados, para as adegas do bairro Alto, aquelas coisas. Depois aquilo a brincar. Cantar o fado, eu? Nunca! O fado é o veneno da raça. Eu sou contra o fado. Morram os fadistas. Meu pai cantávamos todos e tal, mas a brincar. Mas o meu pai cantava muito bem. Que negra assim, a ver-me assim, que sorte vivo degradante. Ai, que saudade eu sinto em mim do meu viver de estudante. Nesse fugaz tempo de amor que de um rapaz é o melhor, era um audaz conquistador das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao léu, só para amar vivia eu. Ele cantou o fado na canção de Lisboa. Houve aqui, todos os artistas cantam o fado. Tentaram cantar o fado do Vasco Santana. Cantou este fado mesmo. Não foram capazes de cantar como ele. Fado é toda a minha fé, embala, encanta e nebria, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com calor, bem atirado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz-nos vibrar. E eis a razão de eu ser doutor e de ser fadista. Eu acho que a voz do Vasco Santana era tão particular, que ele nunca precisou de colocar a voz. Achou muita graça aí, achou gracinha, achou... Para, então, e agora achou gracinha? Porque ele tinha a voz dele naturalmente, bastava uma palavra para nós sabermos, é o Vasco Santana. Não há direito, os senhores têm que me pagar isto. Isto também eu queria, chapéus há muitos, simbora. Chapéus há muitos. Aquele tom arrastado e nasal que o Vasco tinha, cá fora não se notava tanto. O Vasquinho era muito marcado principalmente com os finais das frases, que eram sempre muito prolongados. Olha, Evaristo, tens cá disto. Prolongava-me e ficava na garganta. Mas o Vasco cá fora não tinha. Oi, Evaristo, tens cá disto. Porque ele cá fora não funcionava assim, ele não arrastava aquilo, era a sua forma de representar. Os atores criam, como o Vasquinho criou uma forma de representar, criou um tom, criou uma voz. Agradecido. Bastava não, quase até estarem em cena e não falarem, o público ria. Deixa ver o forno. Está muito bom estado, está muito bom estado. Sim, senhora. Aquele boneco bateu. Está quietinho, implicado e não faças maldades. Ora, Dona Jacinta, para vocês eu posso lhe fazer o preço de 250 escudos. Não posso. É muito caro. Não. Mas e uma belíssima coisa. Ai, mas é muito caro. Deve ter aqui uma coisa mais barata. Fique com interior que nós encontramos. Santana está a perder o seu tempo. Também cá no grupo nunca se aproveitam as verdadeiras vocações de cada um. Deixa nesse pano. Para baixo. Ele não representa, ele está a ser naquele momento e o humor passa por isso. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora pausadamente.
Uma, duas, três, quatro, pendura. 5, 6, 7. Ai, credo. Riam perdidamente e o rir é a coisa melhor que há no mundo. Não é? Ele entrava e nós não nos continhamos, porque ele entrava, era ele e toda a gente estava a rir. E pronto, passado 2 minutos ele tinha todos na mão, e fazia o que quisesse. Mas assim não foi para subir, foi para descer. Ó, Sr. Santana, hoje não há ensaio, pois não? Já cá estão todos. Só falta o Chico. Como de costume, esse senhor é sempre o último a chegar. Quando chega? Se a gente dizia uma coisa qualquer um dia, uma bucha, não é? E dava uma gargalhada e a gente no dia seguinte não a dizia, ele dizia, porquê é que não disseste aquilo? Essa não cabe na cabeça de ninguém. Eu por aqui também não caibo. Ó, Sr. Machado. Não sei se o Vasquinho gostava. Não guarda, faz favor dizer, ele mesmo nos incitava para brilharmos, portanto, junto dele. Eu vi várias vezes em que ele metia a sua bucha e notava-se ele que metia a bucha porque o ator que estava a contracenar com ele fazia um esforço tremendo para não se rir. Mas é pressa com isto. Pressa com isto. Só deixa aí alguém para mim buscar o café. Cuidado com o vazio. Olha lá. Ai, pisaste-me. Pega. Não temos tempo, não. Assim, isto. Onde vai isso? A gravata, a pisar em gravatinha. Isso é desculpa, desculpa. Aqui é tu. Onde é que tu andas? Olha onde é que estão as moças. Tira-te daqui, homem. É impossível. Com licença. Parece-me que temos bastante espaço. Ele ouviu a ponto, ele não decorava. Mas tinha o treino era tão grande de ouvir o ponto, não é? Às vezes quase até por gestos ele topava o que é que o ponto queria dizer. Era um ponto que trabalhava com ele há muitos anos. Isto é que eu mandou mostrar. Não conseguia e tinha de disfarçar, baixar a cabeça e não sei, porque me dava vontade de rir mesmo, ele a sério. Mas quando ele queria representar a sério, não queria saber o que era. Rapazes, vamos a isto. Volta tudo à primeira forma. Ponha-me as suíças, tire-me os óculos. O Chico é o filho e o pai sou eu. Comédia pela primeira vez, fiz mesmo na companhia do Amarante. O Amarante fazia o Preta, revista, comédia, intercalava com comédia e fiz variadíssimas comédias. Eu sei lá, terei o quê na minha vida feito mais de 200 ou mais de 250 comédias. Como, por exemplo, uma peça chamada O Homem da Massa, ou outra peça chamada O Costa da África, que foi um grande sucesso, que passou ao cinema, mas que é uma pálida ideia daquilo que era no teatro. Pode começar. O que nós sentimos no Vasco Santana é o serviço da situação. O ator o cómico resulta do ator ilustrar bem a situação e não de uma chamada de atenção para si próprio. Não ralhes comigo que eu estou doentinho. Ensinou-me muito, a mim e a todos, porque fazer farsa e comédia é muito difícil. Porque não é só a gente fazer macaquices, que eu não fazia, não é? Não quero aprender mais nada. É verdade. Quando é que faz exame? Não quero. Não quer? Pai não tem que querer. Quero eu. Amanhã faz o favor de ir ao senhor doutor e ele que lhe faça o exame competente. Não adianta nada. Isto é bronquite. Os silêncios, as pausas, os tempos, que é uma coisa... Os olhares, às vezes, bastava um olhar, às vezes, para ter uma gargalhada, e é verdade. E então, não lhe fez bem? Isso sim. Toda a noite não preguei olho de qualidade nenhuma. As mãos dele eram extraordinárias. Ele, com as mãos, dizia o que queria dizer e o que queria transmitir. Era realmente uma pessoa fora de série. E eu que o conheci um artista de primeira ordem. Não havia no seu mister quem chegasse ao Narciso canalizador. Outros tempos, Dona Rosa.
outro sistema. Havia na revista antigamente de se terminar ao perto do final do segundo ato, já no final da vida, fazer os atores principais fazerem uma rábula de travesti. E houve várias, o António Silva e o meu pai fazendo a criada de fora e a cozinheira, que tinha imensa graça, a Laura e o meu pai, estou-me a lembrar, na Dama Moderna e na Dama Antiga, e outras que agora não me ocorrem. Ele era realmente o rei da primeira comédia. Amanhã, às 15 horas, Música no Coração. E às 21h15, Uma Criança Chamada Jesus. RTP Memória, um novo olhar. Adira já e comece a pagar. Só em janeiro. Cabo Visão, ligue já, 16805. Áurea. Pela primeira vez ao vivo em CD e DVD. O grande concerto deste ano. Áurea. Ao vivo no Coliseu dos Recreios. Inesquecível. Edições RTP. Academia 2.0. A RTP volta a abrir as portas à nova geração. Se tens entre 18 e 30 anos e uma ideia inovadora nas áreas de televisão, rádio ou web, vai a academia.rtp.pt e submete o teu projeto a concurso. Desconstrói tudo o que já foi feito e cria uma ideia completamente nova. Concorre de forma individual ou em grupo. Todos os formatos são permitidos. Na Academia RTP, realizamos o futuro. Academia RTP, com o apoio. O Conde de Abranhos leva-nos ao século XIX numa superprodução baseada na obra dessa de Queiroz. 2000, um retrato satírico sobre a vida boémia da época. Perdemos um jornal, mas o nosso grito poderá salvar uma pátria. O Conde de Abranhos, segunda-feira, às 22h30, na RTP Memória. Rapazes, segundo ato. Prezados ouvintes, acabam Vossas Excelências de ouvir um fado à guitarra, acompanhado à viola, respectivamente, por Narciso Fino e Rufino Filho Fino, perdão, e Rufino Fino Filho, que vieram ao nosso microfone por obséquio. Aqui tem as imprescindíveis vitaminas VS Vasco Santana, as vitaminas da alegria, no sensacional folhetim radiofónico de Aníbal Nazaré e Nelson de Barros, com a interpretação excepcional de Irene Veleza Lelé e Vasco Santana, o Zequinha. Foi realmente um fenómeno. Teve o seu nascimento na antiga emissora nacional. Era, portanto, um programa de rádio. E que tinha o namoro de janela, tão característico na altura. Devo dizer que nessa altura parava tudo em Portugal para ouvir ao domingo os diálogos da Lelé e do Zequinha. Geralmente não se ouve rádio assim todos os dias, mas eu estava sempre à espera daquele diálogo. Olha isto, não contando. A Lelé era uma rapariguinha muito ingênua, muito parvinha, gostava muito do Zequinha e achava bem tudo quanto ele fazia. Todas as suas pateticezinhas ela achava muita gracinha. Só a mãe é que não achava graça nenhuma, aquela santa. O Zequinha e a Lelé
que era um casal, portanto eram sempre discussões o casal e a sogra, que também aparecia, que era a Elvira Velez, e sempre essas tais frases do Vasco Santana, por exemplo, uma que nessa altura ficou celebérrima, que era a referência à sogra com aquela santa. Cada vez que ele dizia mal da sogra, a mulher zangava-se, ele dizia, pois é, desculpa, aquela santa, e o aquela santa ficou nessa altura uma frase com que toda a gente se passou a referir às sogras, porque... Ainda não me disseste que pensaste muito em mim. Pois não. Não pensaste? Não, filha. Não disse, mas pensei. Ele dava o seu talento, eu fazia de ponto, eu era uma patetinha, ele era um espertalhão, era engraçado. E ele de vez em quando espraiava-se com uma história, depois já não sabia o que é que havia de fazer, porque já tinha fugido do texto escrito pelo Aníbal Lazé e o Nelson de Barros. E eu estava sempre à coca, quando é que ele parava um bocadinho, olha Zequinha, mas tu ainda não me contaste o que fizeste ontem, isto assim, que era para ele se lembrar que tinha que ir outra vez ao texto escrito. Porque o Zequinha e a Lelé eram textos muito frágeis, que com ele a representar nunca se percebiam que eram frágeis, porque ele entrava e dizia, Zequinha, que menina sogra, e já estava tudo a rir, e ninguém sabia porquê. Era uma coisa eletrizante. Depois voltámos a trabalhar juntos no Comboio das 6h30 no Politeama, onde então já estávamos juntos, já eu estava num camarote a namorar cá para baixo para a janela, ele comigo, houve o nosso casamento, eu vestida de noiva e aquela coisa toda. Tinha um público fiel, como hoje tem o Herman e aqueles programas de auditório da televisão. O expoente máximo de como, de situações absolutamente simples, se pode pôr uma plateia a rir de uma maneira total e com uma capacidade interclassista e intercultural de agradar a toda a gente. O teu pai está muito. Está gripado? Atim. Sim, atim. Olha, mas o que é que tem isso? O teu pai não pode ficar em casa a espirrar sozinho. O Zequinha Lelé foi de tão grande popularidade que até me lembro do meu pai contar esta história, que ia a sair da emissora nacional, quando de repente houve assim, boa tarde, senhor Zequinha, e sentiu que um carro tinha parado, né, ao pé dele. Ele olhou e o espanto dele era o Salazar, o próprio Salazar, que disse esta gracinha. Está a ver? Eu penso que o Salazar, para gostar também do Zequinha da Lelé, qual seria a popularidade do Zequinha da Lelé? Tem de falar assim baixinho. Mas porquê? Por causa das bilheteiras do primeiro andar. Olha, não é? À espera do beijo que lá de longe me atira, e a tarde inteira indolente fico a esperar enamorada, e a tarde inteira indolente fico a esperar enamorada, aquele beijo tão quente que me vais dar à chegada. Aquele beijo tão quente, ai, que me vais dar à chegada. O meu funilzinho. Leva-me mais aguardente. Aguardente? Ouvi perfeitamente. Oh, maravilha das maravilhas! O cavalheiro é o meu salvador. Oh, funil milagroso! Já se perdeu o entusiasmo pelo teatro, Dona Cândida. Não há dedicação, ninguém se importa. Só pensam no cinema. Trocam o grande Talma por um Clark Gable qualquer. No interior do Pai Tirano há uma luta teatro-cinema que é bem personificada, porque a rapariga, a atriz principal, representada pela Tatão, está um bocado dividida entre
o Ribeirinho, que era um ator teatral amador, ela não o sabia, e um cinéfilo furioso. E ela própria é uma cinéfila. Ai, diga-me cá, essa tal Tatão é cinéfila? Mas é, cinéfila, é uma telhuda pela tela. E o Ribeirinho tem vergonha de trabalhar no teatro, julgando ela assim não vai gostar de mim, porque ela só gosta de cinema. Mas eu só gosto da Tatão. Mas eu não lhe digo que não gosto da Tatão. Mas aqui, a sua namorada e a Gracinha, no teatro, é tudo convencional. E no fundo o que acontece no filme é um triunfo do cinema sobre o teatro. O cinema vence as convenções do teatro e a linguagem teatral. Para que todos se compenetrem do ambiente em que decorre a ação. Isto é fundamental. Primeiro ato. A cena representa o salão nobre do Solar dos Almeidas. Este serve muito bem. O Pai Tirano, que está toda cheia dessas grandes frases, de uma grande retórica à portuguesa, frase que estava cheia do Teatro de Amadores, como ó inclemência, ó martírio. À esquerda baixa, uma cadeira senhorial armoriada. O que é uma cadeira armoriada, Sr. Santana? Armoriada... Isto deve ser erro tipográfico. Eu acho que o Pai Tirano é o Vasco Santana em pleno, o Vasco Santana verdadeiramente como era no teatro assim como as grandes interpretações do Vasco Santana no cinema são o Pai Tirano e o Patos das Cantigas. Boa noite, Vossa Excelência. Vossa Excelência vai-me perdoar em inconveniência, mas podia fazer-me um obséquio, dá um bocadinho do seu lume. Compreendiste? Não te dignas de dar lume a um humilde transeunte. Não te dignas baixar até mim convencido que és alguém. Estás convencido por dar luz a uma simples rua, és igual ao sol, dá luz ao mundo. Ele não fazia caso nenhum da Câmara. Ilusão. Desculpa que te diga, mas és um ilusionista. Ele estava no seu papel e esquecia-se, quer dizer, não era por mal, mas esquecia-se que havia cameraman, que havia... Esquecia-se. Um ilusionista e um vaidoso. De resto és igual a todos os homens, feitissimamente igual. Julgam que são alguém, sem se lembrarem que há outros que estão muito acima. Onde é que eu já li isto? Já sabe que filme ou peça em que o Vasco Santana entrasse, mas agora falando de filmes, que é o que subsistiu, o Vasco Santana se vai sempre portar mal. Vamos lá saber. Quantos são eles? Guitarras abaixo, violas abaixo. Portar mal no sentido que vai sempre ser o Stroina, que vai sempre inventar, meter-se numa série de sarilhos, que vai sempre fazer uma série de coisas menos ortodoxas. Vantagem de cá! Vantagem de lá! Mas que tem um coração de ouro, é uma boa pessoa ao fim e ao cabo e é aquele com que os personagens, com que toda a gente se identifica. Até o dia em que apareceu essa traidora. Talvez nenhum ator cómico dos tantos que houve, como já disse, em Portugal, tivesse a popularidade e a poder de comunicação de Vasco Santana. Vasco! Alice, o teu pai saiu, então entrou eu. Já chega de um momento para o outro. Deixa-me aproveitar isto um bocadinho. Dá cá um beijo. Mas olha que está a gente a ver. Quem é que está a ver? Que é bisbilhoteiro. Dá cá um beijinho. As suas características físicas, para a gordura, etc., é dificilmente concebível como galã. É o galã, mas é um galã de que todas, mesmo as amigas da Beatriz Costa, todas elas se riem um bocado do teu Vasquinho, como quem diz que é que tu foste arranjar aquele gordalhudo para noivo. Estou triste. Sempre te chegaram as tias? Se me chegaram-me duas bofatadas. Mas porquê? Eu depois te explico agora, quero o beijinho, mas a valer. Deixe-me.
Vai lá dar beijinhos à vizinha dos fados, seu descaratão. Já se esqueceu do que me fez esta manhã? O Vasco Santana teve sempre, ao longo da sua vida, mulheres muito bonitas. E comecei a perceber porque é que ele tinha mulheres tão bonitas. Porque nos esquecíamos completamente do seu corpo, não é? Daquela enormidade. Uma paixão Não era só um gladiador, era um admirador extraordinário e namorador. E atirava-se de cabeça, para ele não havia dúvidas. É que nem todos podem ser como a Maria da Graça, toda estilizada. A menina é a vamp do meu pátio. De hoje em diante vou passar a chamar-lhe a Greta Garbo do bairro dos Castelinhos. Ai, que bonito! Não é? Desde que estivesse em pé, estava tudo bem. E eu? O que lhe hei de chamar assim? Chame-me o que quiser, chame-me uma coisa doce, chame-me Vivi, chame-me Lulu, chame-me... Olha, chame-me quando quiser, que eu vou logo ter consigo. Tenha juízo. Deus, riquezas da sua avó tão pequenina. Porque era realmente um homem com um charme. A maneira de tratar uma mulher era fantástico. Um homem popular, essencialmente popular. E tinha pequenos detalhes, pequenas coisas que as mulheres gostam. Era um homem que dizia: estás tão bonita, fica-te tão bem esse vestido. De vez em quando aparecia com uma flor e dava. Para, escuta, flor do meu martírio. Perdoa não fixar diretamente o teu rosto, mas fornece uma coragem. Aceita esta simples e modesta lembrança, na certeza, porém. Era uma pessoa ótima, realmente, e as mulheres gostavam dele, sinceramente. Gostas de sentir a minha mão sobre a tua? Todo homem que encanta deve ter espírito, deve ter inteligência para encantar as pessoas. Está convencido que é conquistador, não, Dom Guanda Moita? Se eu não te estou a dizer a verdade, que me cortem a cabeça. Que eu estou entalado. Gostam de nós hoje imenso e amanhã não gostam mais. Sou cigana, porque não atino. Vasco Santana, uma maravilha também. Gostei muito de trabalhar com ele. Sou cigana e pergunto a menina. Fiz várias coisas com ele. Operetas ligeiras. Trabalhei muito com ele, também gostei muito. Olé, olé, o nosso destino. Muito bem. Ah, cigana dos olhos malandros. Assim é que se canta o fado. Olha para a carinha dele. Gostou? Hombre. Anda cá. Olha. Chama-me criatura. Chama-me tudo que te der na realíssima gana. Mas não cantes esse fadinho para mais ninguém. Guarda-o para mim, para o teu clerauzinho. Sim. Sinceramente? Sim, seriamente. E isso é a brincadeira que ele sempre fez com o seu próprio físico. Ele sabia que não era propriamente o bonitão que ia atrair as paixões das plateias. Ia as seduzir pela sua comicidade e pela sua veia cómica e nunca por dotes físicos. Esses funcionavam ao contrário. Era tirar do seu físico todo o efeito cómico que pudesse. E é raro o filme em que ele não brinca com a sua própria gordura, ou porque há calças que não lhe servem, ou porque o comparam a animais no jardim zoológico. Oh, Minalice, ainda tem o hipopótamo? Não, desse já eu me livrei, graças a Deus. Mas tenho aqui o urso. Vamos lá ver. Olha lá, o Quinquinhas. Essa do hipopótamo era comigo? Se fosse. Se calhar dava-me açoite. Estou tinrinha. Vai andar! Porque, de qualquer maneira, esse físico serve para dar a mesma vontade de rir. Já eras gordo? Já, sempre fui. Nasceste gordo, com 5 quilos. Bom peso. É lindo, não é? 5 quilos e muito cabelo. E agora continuo com menos cabelo, mas enfim, ainda há algum, e 100 quilos. Ele tinha algum interesse pelo futebol, até que foi sócio, um dos primeiros sócios do Benfica. E aliás, tinha nascido em Benfica, portanto. E penso que ele também era sócio do Sporting. Eu julgo que era sócio dos 2 melhores clubes
do que ele achava de Lisboa e, portanto, não havia razão nenhuma para não ser sócio dos dois. E de outros clubes também, além disso, como o Atlético, sim, que disse, e outros. E alguns grupos, isso eram os grupos talvez que se referem, os grupos teatrais formados, julgo eu, equipas da casa, não é? E é nessas que ele está a fotografia, não? Rasparta a ginástica cueca. Cueca não, sueca. Então nós estamos em sueca, nós estamos em cueca. Pai, dê-me daí o halter do chão. Obrigado. Vamos lá, outro exercício. Em posição. Todos os pés para fora. Palmas das mãos para fora. Peito para fora. Joelhos para fora. Eu penso que é mais ele na Canção de Lisboa, não é? Porque os outros personagens faz indivíduos com características, enfim, como por exemplo o bêbado da canção o Pátio das Cantigas, ou enfim, e outros, o Costa da África, ou sei lá, aqueles filmes todos que fizeram. Acho que não é bem, mas na Canção de Lisboa acho que é ele, o tipo de um pouco boémio, engraçado, a maneira de viver e tal, é um bocadinho, corresponde um bocadinho à maneira de ser dele. Mas que no fim é tocável, e isso é o seu bom coração, pelas tragédias que ele vê passarem-se ao lado dele. Agora teres voltado. É, vai ter uma surpresa. Mãezinha! Ana Maria! Oi, Joaquim. Então o que é isso? Tu, no lobo do mar. Eu não sou simples e um ator enorme. Nós estamos aqui a falar, apesar de tudo, do Vasco Santana no cinema, é onde o podemos julgar hoje, é o que podemos ver, é do que podemos saber, e toda a vida ele disse que dava muito mais importância ao teatro do que ao cinema. O ator teatro que ele era, que era extraordinário. O cinema dá alguma ideia do que ele era, mas não é bem a mesma coisa, não? Depois conheci o Parque Mayer. O Parque Mayer era uma coisa bastante incómoda. Por isso meu pai dizia, é verdade, que para fazer levantar as pessoas depois de jantar, irem para o Parque Mayer, pagarem um bilhete para ir ver uma revista e ainda por cima às vezes terem que estar cá fora ao relento à espera de entrar, era preciso aquilo ter muita força para realmente as pessoas esgotarem aquilo 4 ou 5 meses. Pensa com uma grande recordação, talvez indiferentemente, uma farsa chamada Desculpa ao Caetano, que fez um êxito extraordinário. O Meu Menino, sim, foi uma peça engraçadíssima também, peças que estão um bocadinho distantes, que estão um bocadinho fora da sua época, mas que eram tão engraçadas, realmente farsalhadas, como algumas pessoas lhe chamam. E o público gostava muito dele, porque realmente era muito simpático e muito agradável e muito bom ator. E quando ele saiu da porta da Caixa de Variedades, estava um grande grupo. E um avançou para ele e disse: "Oh, Sr. Vasco, o senhor fez-me rir como há muito tempo não me acontecia. Tome lá para si que bem merece." E meteu-lhe 5 escudos na mão. Uma gratificação, uma gorjeta, não é? 5 escudos nessa altura já valia, era dinheiro. E ele ficou com a moeda, achou tanta graça, gostou tanto, que mandou emoldurar essa moeda. Ele gostava imenso de ir já. Eu tenho a necessidade absoluta de ir à África, a necessidade espiritual de ir à África. De conhecer e contemplar, depois com certeza. Quero ir, quer dizer, não quero morrer sem ir à África. Ele ia organizar a companhia para ir à África. E disse: "Eu gostava de ter aquele pequeno, que era eu, na companhia." Pedi boleia e fui como turista, não é? Tinha 20 anos, não porque eu tivesse nada a ver com o teatro, não era a minha vida, mas, enfim, entusiasmado por ir ver a África, lá consegui meter-me na companhia, não é? E realmente embarcámos no UIGE em 55, eu em maio de 55, e numa turnê que durou ainda 6 meses. Sempre bem disposto nessa turnê à África,
cansaço, não é? De dias, as estradas, como estavam nessa altura, isso tudo, a gente ia, poeiras, e ele sempre bem disposto, sempre com uma palavra amiga, sempre... E ele dizia, quando entrava, dizia, vejam lá se eu peso demais e desequilibra-se o avião para o meu lado. E havia um pretinho, um daqueles rapazes que gostavam também muito dele e que andavam com... e que ele se chamava Miguel. E que ele andava sempre atrás do Vasco Santana, ó Miguel, vai-me buscar aquilo, aquilo, aquilo outro. Eu me fazia um filho irreverente, esse Miguel, e ele estava em cena e tinha-me de chamar Miguel, ó Miguel, vem cá, não sei. E o pretinho entrou em cena porque... Foi um êxito tão grande, os colegas todos acharam bem ir esperar a companhia com muito gosto para o êxito que a turnê tinha tido, que há muitos anos já que não ia uma companhia organizada à África. E só acho que hoje, que já passei para aquela idade, meu pai tinha 57 anos nessa altura, de facto é que eu avalio, é que eu dou valor ao trabalho que ele teve. E tudo isso foi um esforço enorme para ele, e penso que de facto isso depois o deitou um pouco abaixo fisicamente, e realmente faleceu pouco depois. Houve um silêncio e eu olhei para as pessoas e os homens estavam sérios a olhar e as mulheres limpavam uma lágrima. Fazer isto é uma coisa importantíssima no teatro. É o que se chama e o que todas as pessoas que são realmente grandes artistas querem atingir, que é serem genéricos. E eu acho que isso é o galardão máximo, é realmente o acabar de uma carreira em beleza máxima. É poder-se fazer rir e chorar ao mesmo tempo. Estamos os dois, mas para esquecer-te pela despedida, meu bem, eu te imploro, não chores que eu choro. Foi um homem extraordinário e que deixou em todos os portugueses uma saudade imensa quando morreu. Eu estive lá e aquilo era de tudo, desde a pessoa anónima da rua, que nunca tinha visto Vasco Santana pessoalmente, só tinha visto no palco, até às pessoas do governo, estava lá tudo. Tudo. E a sensação era, como é que este homem se vai embora? Depois é quase, este homem deveria ser eterno. Acho que a sensação era um bocado isso. Porquê? Porque era uma pessoa que espalhava boa disposição, bondade, alegria para as pessoas. Porquê? Em geral, para mim que tenho uma vida tranquila, que sou no fundo um burguês, os dias mais felizes da minha vida, vamos lá, eu não sei se isto será um exagero, são os dias dos êxitos grandes das peças. A minha vida tem corrido semi-normal, quer dizer, não tenho sido uma pessoa infeliz. De maneira que, para mim, constitui uma enorme, uma extraordinária felicidade os grandes êxitos. Ora, grandes êxitos não há todos os dias, nem sequer todos os meses, mas haverá de vez em quando. E esses dias realmente foram para mim os dias mais felizes da minha vida. Vasco Santana foi sempre uma pessoa que encantou e encantava todo um público. Nos últimos anos havia nele uma certa tristeza. Ele brincava, mas era um brincar triste. Ao passo que entrava no palco e era aquela alegria. Olá, bom dia. Bom dia. E era um homem muito apaixonado por aquilo que fazia. Não me recordes, pai. Quero lembrar-me tão somente de que sou um homem. Porque representar para ele sempre foi uma coisa muito agradável, era uma festa. Ilustre jamais poderá ser maculado pela inclusão na nossa família de uma rapariga de origem tão modesta. Percebia-se que ele tinha uma grande alegria em representar. As tuas ameaças nada conseguirão. Conseguirão.
conseguirão. Mas para ele era sempre uma grande... Tudo isso era uma grande satisfação. Assim, filho, emporcalhas os alarcões. Que me importa o teu dinheiro, a tua herança, pai, se me queres estrangular. Que o público, mesmo sem o saber ou sem conhecer pormenores, como sempre, pressentia que essa era a personagem. Pela derradeira vez, olvida essa mulher que te não ama. Ela ama-me, que eu bem sei. E eu vivo com o coração, do coração. O mesmo que ele sentia, porque ele era um homem que, Vasco Santana era um homem que vivia efetivamente para o teatro. Farei tudo o que o mestre me ordenar. Sacrifico-me pela arte. Bravo. Ars super omnia. Dá cá um abraço. Mostrou-me um carinho muito especial que ele sentia pelos novos, por aqueles que iam continuar o trabalho que ele deixou tão cedo, infelizmente. Não venha para cá com abraços, que eu não me comovo, nem aceito desculpas por não ter chegado a horas ao ensaio. Eu cá sou assim, pão, queijo. Devo ao Vasco uma maneira de estar no teatro afetiva, porque ele era uma pessoa muito afetiva. Desilusões. Senhora Rosa, lembra-se de uma noite de Santo António cá no pátio, fez agora 10 anos, em que eu lhe perguntei se queria casar comigo. Lembra-se? A senhora Rosa riu-se, chamou-me gordo, explicou que era maluco. Desde essa data, desatei a beber. E não foi no dia seguinte, foi nessa noite mesmo. Apanhei tamanha bobadeira por queixos, que ainda é a mesma que tenho hoje. Eu hoje, note-se, eu não estou bêbado. Sei muito bem aquilo que estou a dizer. E agora que já sabe a causa da minha desgraça, ainda que me custe dizê-lo, não admito lamentações. Boa noite, Sra. Dona Rosa. Músicos que tocam a música certa. Quer dizer, quando um comediante destes entra em cena e representa, a música está certa, quer dizer, nós rimos-nos a preceito, como quando ouvimos uma música bem tocada, os nossos ouvidos, enfim, se envolvem nela. Oh, minha tia, ora faço para a vossa saúde, isto é uma coisa de família. Eu queria explicar... O que é que tu me querias explicar? Era isto, é que tu querias explicar. Era um bom músico, exatamente. Era uma música excelente. Deixa-me cá, homem. São as minhas tias que chegaram de trás dos montes, roubaram-nos a mala, desmaiaram. Eu estou sem vintém, quero levá-las para o hotel e não sei o que fazer à minha vida. Isso não tem importância, homem. Vão ali na tipóia da tourada. De facto, era isso, era uma empatia. Era, de facto, ele chegava e convencia. Ação parasiticida e antidotal e antitóxica. São 5 os processos por meio dos quais os medicamentos realizam a sua ação curativa. Já lá diz o Dr. Mata, páginas 129 e seguintes do seu livro A Farmacologia, terceira edição de 1921, composto e impresso na Imprensa Nacional, Rua da Escola Politécnica 111 a 119, Lisboa. Convencia e gostava-se dele. Ainda uma pergunta. Qual é o principal músculo lateroflexor do pescoço? É o esternocleidomastoideu. Um talento de improvisação fabuloso. Que ele tinha para meter as mais diferentes réplicas e transformá-las logo em frases que toda a gente fixava imediatamente. Oi, Evaristo, tens cá uma latinha que fazes boa de me testarem? E uma maneira de dizer espantosa. Então agora que está tudo arranjado, é que a Gracinha me diz que não entra. E tudo isto por causa do Chico. Do Chico? Sim. O Chico para mim... Sim, mas a peça para mim é que não... Que nunca foi eu lembro-me de, em miúda, eu ver todos os filmes que passavam na televisão e simplesmente ficava fascinada e adorava. E se calhar até foi por isso que eu enverdei para esta carreira de atriz. Acho que foi por ver o Vasco Santana e os filmes portugueses. Que nunca foi meu amigo. Mas sou eu. Nunca quis saber de mim. Mas quero eu. Se
sempre foi um vigarista. Também eu. Nunca havia de casar comigo. Mas caso eu. Os segredos ou das técnicas que eu consigo observar nele é o enorme à vontade e a grande naturalidade que ele tem e que transmite. A janela ainda te vejo, enquanto a esquina não viras. Uma figura daquelas que nunca mais ninguém esquece, é uma figura que fica na história do teatro e então para nós atores, claro que é uma referência obrigatória. Eu era até capaz de beber já um quarto de Alga das Pedras. E ele fazia isso com uma mestria e com uma vontade e... Descansa que eu não te peço dinheiro emprestado. Uma figura completamente, para mim, que está como mito e como alvo a atingir. Ah, estás aí. Aparece e desaparece. Também é um ilusionista. Já vi tudo. Queres ir para a cama? É um ator deslumbrante, realmente, maravilhoso. Para o Vasco Santana resistir até hoje, porque hoje as novas gerações gostam, adoram vê-lo na televisão, isso é a prova mais provada que ele era um homem de grande talento e de grande carisma. Não é? Se quiser, deva lei. Vinha nas tabernas. Lá fora está bem explícito. Leitaria Estrela d'Alva. Não é vinharia Estrela d'Álcool. Não queres? Porque faz rir hoje o público de hoje com a mesma vontade e com a mesma simplicidade até de efeitos, de processos, como fazia rir o público do tempo dele, não é? Tem-se intacto na memória dos portugueses e quando nós o vemos representado dizemos assim: que grande que este homem foi, que perdura através dos tempos na memória dos mais antigos e dos jovens. Os jovens também já o consideram porque ele faz parte já daqueles que eles sabem que foram grandes. Neste negócio vendes leite de cru, acompanhado de bolos de gema. Cala a boca, rapaz. Sim, era um bom português. Da casa. Experimenta. Estúpida. Olha no estado que eu fiquei, isto é bonito. Idiota, teu pai é mão. Era uma pessoa simples e um ator enorme. A cantadeira é a mesmo e atrás já. E nunca mais aparece nesta casa. Vá lá para o Quincas, para os foguetes, para a erva. Ai, já percebo, não tem licença. Está tudo preso para a escada. Ai! Ai! Eu não podia passar. Vou-me embora desta casa. Para nunca mais voltar. Matam-se fregueses, matam-se guitarristas, arrebentam-se com as violas. Mais! Nunca mais! Oh, raparigas, lavem-me a cara, limpem-me o casaco, escovem-me a alma, salvem-me deste sarilho. Já cá um balão para eu brincar. Isto é demais. Não é o direito, homem. Eu sou médico, tenho a obrigação de curar as chagas de caráter social. Há para aí tantas semanas, porque é que se não organiza a semana antifadista? Vem beijar a mão ao teu pai. Oh, meu São João bonito. Oi, ver isto. Tens cá disto. Sem igual. Nossa, Sultana! O que é que vai fazer aí? É pegar a cabo da despensa que eu sei para mim. Só pode. Chega lá, vá ver, então. Ajuda aqui, homem. Agradecido. Um por todos e todos contra o fado. Todos contra o fado.
Prezados ouvintes, acabam Vossas Excelências de ouvir um fado à guitarra, acompanhado à viola, respectivamente, por Narciso Fino e Rufino Filho Fino, e Rufino Fino Filho, que vieram ao nosso microfone por obséquio. Está terminado o nosso programa desta noite. Boa noite, senhores ouvintes e mais pessoas amigas. Terminou a emissão do Pátio das Cantigas. Invoco a mim recordações que não têm fim dessas lições frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava e se eu estudasse onde ainda estava nessa classe e a que eu faltava 7 dias por semana. O fado é toda a minha fé,